Bom dia, Igreja de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um aqui presente. E é maravilhoso, não é mesmo? Podermos estar juntos, adorando o nosso Deus, o nosso Pai, que habita as alturas, não é mesmo? Nós somos pessoas felizes, mesmo em tempos de pandemia, né? Porque nós temos a certeza da presença do Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, aqui conosco. E por isso é que nós estamos aqui para... Cadê o negocinho aí? Aí, hein? Esse é novo. Será que eu sei mexer com ele? Esse negócio me enrola, né? Mas que bom. Hoje nós vamos estar falando em um tema que é bem forte, porque isso aqui não está funcionando, não. Está funcionando? Onde é que tem que ir? É novo. Esses dois? Ah. Ah, chegou. Esse texto, Mateus 7, versículos 13 e 14, fala desses dois caminhos, não é mesmo? Existem esses dois caminhos que as pessoas podem escolher em qual deles vão caminhar. Para qual deles as pessoas podem trilhar. Então, entrem, diz o versículo 13, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta. E toda vez que eu vejo essa expressão, larga é a porta, eu me lembro de uma vez que eu fui fazer uma mensagem para um sepultamento a uma pessoa na Assembleia de Deus, na Igreja Assembleia de Deus. E depois da mensagem, o pastor-chefe da congregação chegou para mim, pôs a mão no meu ombro e falou: "Você é da Igreja da Porta Larga?" Eu só falei com ele que não. Mas isso é um outro caso. E é porque essa frase me faz lembrar isso, não é? É porque eu falei nessa mensagem lá, eu falei de uma maneira que parece que eles nunca tinham ouvido, né? Então ele achou estranho. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva para onde? Para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Agora no versículo 14 tem uma exclamação: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida. São poucos os que a encontram. Aqui está a nossa felicidade, porque nós encontramos essa porta. É estreita? É. Ela abre para um caminho apertado? Sim. Mas nós estamos nele. Porque nós não estamos sozinhos, não é? Graças a Deus, Ele nos chamou para fazer parte da família dele, e eu gosto muito dessa expressão. Lá no Vale do Chopotó, a minha terra, eu ouvi quando eu era criança e lidava muito com aquelas pessoas mais antigas lá, eu via muito, principalmente as donas, né? Falando algumas frases, aqueles ditados populares,
que era para a gente entender certas situações da vida, como cada um sabe onde aperta o seu calo, né? Cada um sabe onde dói o seu calo, né? Acho que todo mundo já ouviu uma expressão assim, não já? Tem uma outra que falava assim também, e deve estar continuando a falar por lá. Cada um no seu canto chora o seu pranto. É isso mesmo. Então, são frases usadas para algumas dificuldades da vida que alguém possa estar passando. Nesses versículos do Evangelho, nesses Mateus 7, 13 e 14, eu pude meditar sobre uma porta estreita. Uma porta estreita que abre para um caminho apertado. Essa figura aí mostra para nós, dá uma ilustração. Os primeiros missionários que vieram aqui para o Brasil, em 1957, fizeram isso. E é uma ilustração, eu não sei se eles vão ficar felizes com isso, mas eu copiei deles. Não falei nada com eles, não. Né? Mas é para uma ilustração, para a gente saber, mostrar o que acontece, o que é a nossa realidade. Comparando com a nossa situação de pandemia, de medo, de incerteza, quebradeira financeira, né, de muitas empresas, tem muitas dessas pessoas importantes que estão suicidando, estão desesperados ao ponto de suicidarem. Mas nós estamos afirmando, nós somos pessoas felizes. Eu vi o aperto desse caminho nessas variações que nós estamos vivendo. Essas notícias terríveis que passam com essas pessoas que não têm esperança em Deus. As pessoas que esperam nas questões financeiras, nas coisas do mundo. Já foi falado aqui, não é? Pela maneira como nós desejamos viver. Alguém já disse, num determinado tempo, que viver é uma arte, né? Vocês lembram disso? Alguém disse que viver é uma arte. Alguém já falou isso e... Agora, irmãos, viver para Cristo é bem mais que uma arte. Viver para Cristo, em Efésios capítulo... Deixa eu ver se vai aparecer lá. Apareceu. Efésios 5, 17, 15 e 17. Viver para Cristo é muito mais que uma arte, porque o apóstolo está falando para a igreja que os dias são maus. Os dias são maus. Olha o que ele diz. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É o que nós procuramos fazer. A nossa arte de viver é porque nós procuramos estar com o Senhor. Nós procuramos a sabedoria que vem do alto. Nós procuramos o entendimento que vem da palavra de Deus. E uma coisa importante, irmãos, à medida em que os dias vão passando na nossa vida, nós vamos entendendo com clareza cada vez maior. Eu estou vivendo isso. Cada vez maior é o esclarecimento que a palavra de Deus tem me passado.
embora já passe de 40 anos o meu envolvimento com a palavra de Deus. O nosso propósito aqui na terra, ele se torna muito claro. Compreendemos melhor aquilo que o apóstolo Paulo fala para os filipenses, né, sobre a atitude de Jesus, em Filipenses 2, de 5 a 8, a atitude exemplar de Jesus. E o apóstolo coloca isso para a igreja. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele era Deus, mas não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Isso é uma coisa difícil para muita gente, e inclusive na igreja, humilhar-se. Deus se agrada daquele que se humilha, como ele se agradou do seu Filho Jesus Cristo, que se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Como deve ser a nossa atitude? O apóstolo continua falando nesse mesmo capítulo 2 de Filipenses. Olha como que o apóstolo coloca, falou da atitude de Jesus, agora é a igreja. Amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, desenvolva a salvação de vocês, não fique com ela parada só para vocês, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam, trabalhem, evangelizem, mostrem a salvação que vocês têm, a salvação que vocês receberam de graça. É isso que ele está falando aqui para a igreja. Pois é Deus, a salvação de vocês com temor e tremor. Por quê? É porque é Deus quem efetua em você tanto querer quanto realizar. Então não tenha medo. Porque não é você que está fazendo nada. Deus só fala para você ir. Deus só fala para você abrir a boca. Ele vai fazer o resto. Essa atitude, o desenvolvimento da salvação que nós temos, precisa ser levado a esta situação. É Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. A boa vontade dEle sabe a capacidade que cada um de nós tem, de quando abrir a boca, falar de Deus, falar da salvação em Jesus Cristo. Para muitas pessoas, irmãos, o caminho é apertado. No versículo 14, aqui do Filipenses 2:14, lá em Filipenses 2:14 está escrito aí, façam tudo sem murmuração. Gente, tem irmão que já confessou isso. Isso é muito complicado para mim. Fazer tudo sem murmuração, sem ficar reclamando. Você esquece que é Deus que está com você? A gente esquece que é a presença do Espírito Santo em nós que nos dá a coragem, que nos ativa para o desenvolvimento da nossa salvação. Então, fazer tudo sem murmuração estreita esse caminho para alguns irmãos. Se o caminho já é apertado, ele vai encontrando determinados obstáculos que vai apertando cada vez mais esse caminho. Então, a igreja precisa seguir os passos e o exemplo
do nosso Mestre. É preciso fazer a nossa salvação ativa, desenvolvida, atuante, como uma igreja que anda nos seus próprios pés, que movimenta, reconhecendo que nós somos fracos, reconhecendo que nós somos imperfeitos, e infelizmente até murmuramos. Infelizmente. Mas nós precisamos reconhecer e nos humilharmos, pedir perdão a Deus. Olhando a nossa situação, nós até nos sentimos mal, né, irmão? Quando a gente olha para a gente, diante da benignidade de Deus, a misericórdia de Deus, o que Ele faz por nós. A gente pensa, eu penso, mas apenas vemos um caminho estreitando cada vez mais. Cada vez mais sentimos esse caminho afunilando, apertando, porque nós passamos a olhar para nós. Como nós precisamos, como nós carecemos da misericórdia de Deus, diariamente. Não é assim que o profeta Jeremias escreveu? Que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e essa é a razão de não sermos consumidos? Então, mas nós temos que olhar, irmãos, o que diz o versículo 13. Deus poderoso está conosco, lá em Filipenses 2:13. É Ele quem faz em nós o querer, realiza em nós, de acordo com a boa vontade dEle. A nossa não murmuração, quando nós não murmuramos, é isso que faz com que nós sejamos puros, como ele escreveu, irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis. Mas inculpáveis onde? Filipenses 2,15 fala, onde nós vamos nos manter assim inculpáveis? No meio de uma geração corrompida e depravada. Uau! Esse é o caminho que vai afunilando, esse caminho está estreitando. Cada vez mais nós sentimos que nesse mundo imoral, esse mundo corrompido, depravado que nos cerca, é nele que nós precisamos brilhar, é nele que nós precisamos fazer a diferença, seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo, que se humilhou, tornou-se como um de nós, obedeceu até a cruz, e ele foi para lá consciente, sabendo o que ele ia fazer. Se nós olharmos em Lucas 9:51, nós vamos entender isso lá, que chegando o momento, resolutamente, ele foi para Jerusalém, ele tomou resolução de ir para Jerusalém, porque ele sabia o que era importante para a igreja dele, ele ir para Jerusalém, a partir de Lucas 9:51. E nós vemos isso até o 19, acho que 46, 47, por aí assim. Ele está caminhando para Jerusalém, e nessa caminhada dele para Jerusalém, ele não baixou a cabeça e foi, não. Olhem em Lucas 9 até o 19, 10 capítulos, o que Jesus faz nesses 10 capítulos? Como ele trabalha, como ele ensina, como ele mostra o amor de Deus. Mas ele tem a consciência dele de que ele precisa caminhar para Jerusalém. E assim, nossos dias são cada vez mais maus. Porque essas coisas que o mundo
está repleto delas, faz isso para nós. Nós estamos rodeados de coisas más, mas nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser seguidores de Jesus Cristo, porque Ele esteve aqui e foi rodeado com a mesma corrupção, as mesmas coisas ruins que nós vemos hoje. Ele foi. E Ele foi muito mais de perto, porque Ele tinha um acesso muito maior aos grandes religiosos da época. O Sinédrio. É assim que o nosso caminho fica cada dia mais apertado. Cada dia, cada um de nós pode sentir onde o seu calo está apertando. Isso é só para a gente trazer a memória, porque cada um de nós, de acordo com o que a palavra de Deus mostra para nós, mostra onde o seu calo está te pegando ali. Por isso, cada um de nós, cada dia, ao entrar no seu quarto, nós precisamos fazer como Jesus falou. Mateus capítulo 6, versículo 6. Fecha a porta, ora em secreto, chora o teu pranto ali naquele teu canto. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que o teu pai que vê em secreto te atenderá. É ali naquele canto que você vai chorar o seu tanto. Em secreto. Nós estamos, irmãos, cercados por uma geração pervertida. Estamos entre pessoas depravadas, como diz o apóstolo, mas é no meio dessas pessoas que Jesus nos colocou para brilhar, como astros no céu. O mundo perdido em pecados caminha para a morte eterna. A nossa presença nesse mundo é a intervenção da igreja para evitar que isso aconteça. O mundo está caminhando para a perdição, mas nós estamos aqui para evitar. Nós temos feito isso. Olha o seu calo onde está te pegando. Estamos no meio dessa geração depravada, adúltera, para transformá-la. Nós não devemos colocar dificuldades para isso, porque Deus está conosco. Nós não podemos esquecer disso. Com a sua palavra poderosa que modifica, a palavra de Deus é transformadora. Se você não tivesse ouvido a palavra de Deus, você estaria aqui agora. Pense nisso. Faça a diferença. Por isso, muitos de nós não apenas andamos pelo caminho apertado, mas também encontramos grandes pedras nesse caminho. Há um rio para atravessar. Esse caminho, ele não é só todo asfaltadinho, bonitinho, não. Tem umas pedras. Tem um rio que você tem que atravessar. E nesse rio, nós não conseguimos ver uma ponte. Nós conseguimos ver o quê? Uma pinguela. Acho que todo mundo aqui sabe o que é pinguela. O rio está passando, então vai alguém lá, corta um pau, e atravessa ele em cima do rio para as pessoas passar equilibrando aquele pau. Isso é uma pinguela. Às vezes nesse rio, muitos não conseguem ver a ponte. Enxergo essa pinguela. E uma pessoa como eu não passa numa pinguela, porque me falta equilíbrio. Mas tem uns que passam lá, abre o braço assim e vai. Chega no meio do rio, engraçadinho, chega lá na ponta, balança, o cara cai na água. Né? Então, muitos não conseguem ver essa ponte. Essa ponte que está ali à disposição para a gente trabalhar, para a gente atravessar. Essa ponte é a palavra de Deus, santa e poderosa, transformadora, alentadora. Nós precisamos vê-la como uma ponte que nos ajuda a atravessar esse rio Arrudas,
poluído, corrompido que existe nesse mundo. Nós estamos aqui para que o nosso reflexo chamar a atenção das pessoas que nos cercam. Nós precisamos refletir aquele que está conosco, e aquele que está conosco é Jesus Cristo. É Ele que nós precisamos refletir, né? E para eu ser um reflexo nítido de Jesus Cristo, eu devo ter intimidade com Ele. A intimidade, nós só temos intimidade com alguém quando nós nos relacionamos com alguém, não é mesmo? Ninguém consegue intimidade um para lá, outro para cá, não. É preciso um relacionamento. Eu jamais terei intimidade com Cristo se me relacionando com o mundo. Deixa eu ver se vai chegar aqui. Aí, eu gosto dessa figura, já passei ela aqui algumas vezes. É para sempre trazer à nossa memória isso aí. Não há intimidade com Cristo se há amor às coisas do mundo. Mas onde está escrito que é fácil pegar a nossa cruz e seguirmos Jesus Cristo? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum está escrito. Em Mateus capítulo 10, 34 e 39, Jesus fala isso. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer mordomia, descanso, comodidade. Essa paz aí está falando isso, que ele não veio trazer nada disso. Preguiça. A palavra mais simples é essa, é preguiça. Ele não veio ajudar ninguém a ser preguiçoso. Não é? Eu vim trazer o quê? A espada. Espada é sinônimo de trabalho. Porque se você pega essa espada aqui, você vai trabalhar. Vai trabalhar. Pois eu vim fazer com que o homem fique contra seu pai. A filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família, da sua própria casa. Aí alguém pode estar sentindo assim, mano, eu tenho que brigar com meus familiares? Não está falando isso não. É para que você não os coloque no lugar de Deus. Você está colocando Deus na frente deles. E para muitos dos seus parentes, você é um filho sem coração. Igual meu irmão falou, meu pai deve estar dando piruetas lá no túmulo, porque o Zé mudou de religião. Coitado. E na minha casa, só eu estou com Jesus Cristo. Não estou falando que eles não estão, porque isso aí é Deus que vai julgar, é Deus que vai saber. Mas, na atualidade, só eu. Nós somos 5 irmãos. E só eu. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perderá. E quem a perde a sua vida, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus veio aqui para ir na nossa frente nesse caminho apertado. E o caminho dele começou a apertar em Lucas 9:51, quando ele resolutamente decidiu ir para Jerusalém. Irmãos, nós já ouvimos muito em João 16:33, que nós vamos passar por aflições aqui na terra, não é isso? Jesus fala isso. Não é fácil esse caminho, o caminho é apertado, é. E Jesus está nos animando. Vocês vão passar por aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, isso aí é uma questão de fé, você tem que acreditar nisso. Você tem que confiar nisso.
E a sua caminhada tem que ser baseada nisso que você acredita, nisso que você confia. Porque acreditar somente não vale nada. Você tem que confiar no que você crê. Se você não confiar no que você crê, você é igual ao demônio, porque o demônio crê. Né? E treme. Não é isso que a Bíblia fala para nós? Então, nós estamos numa pandemia. E o apóstolo Paulo fala que os dias são maus. Ele nos deu a receita para que nós possamos suportá-los. E eu quero fechar isso aqui. Como nós nos opomos à maldade do mundo. Como nós nos livramos das maldades, desse mundo mau que nos cerca. Efésios 6,13. É uma passagem maravilhosa. Vistam toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Toda a armadura de Deus que nos faz resistir no dia mau. E os dias são maus. Os dias dizem para nós que nós precisamos dessa espada. Nós precisamos desse poder de Deus junto de nós. Se nós chegamos em casa, alguém que trouxe a Bíblia, né? Chega em casa, joga ela num canto. E nesse período de pandemia, tem gente que tem 1 ano, né? Que ela está lá no mesmo lugar, desde a última vez. Você não vai ter intimidade com Deus. Você não vai ter a clareza de Deus na sua vida. Em cada dia que passa, eu estou tendo. Cada dia que passa. Isso me alegra que vocês nem imaginam. Me alegra demais. Eu pensei que a minha alegria seria completada nessa noite, que eu passei um mal terrível nessa noite. Achei que eu nem poderia estar aqui. Mas pelas 2 da madrugada eu não ia ligar para nenhum dos irmãos para me substituir. Falei, Senhor, é hoje, mas o Senhor esteja comigo. E eu pude chegar aqui e dizer para nós vestirmos toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de ter feito tudo. Olha que coisa! Depois de ter feito tudo, nós vamos permanecer inabaláveis, mas aí um grilinho veio na minha cabeça. Cri, 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 cri. Aí eu encerro com isso que eu lembrei. Lucas 17:10. Jesus fala que depois de ter feito tudo, vocês são servos inúteis. É Jesus que está falando. Depois de você fazer tudo, creia que você é um servo inútil. Lucas 17:10, porque você só fez o que devia ter sido feito. Não é maravilhoso uma coisa dessa? Não é bem estreitinho esse caminho? Graças a Deus que nós estamos equilibrando nele. E eu com um pé só. Acho que eu estou na frente. Eu vou parar por hoje, porque esse caminho está ficando muito apertado. Então eu vou parar aqui, e se Deus permitir, vamos continuar numa próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe.